Bom, agora nós vamos fazer aqui alguns ajustes na tela do resumo mensal, tá? Bom, a ideia aqui então é a seguinte, ó, incluir, né, no caso aqui um cabeçalho, né, aqui para esses registros, e aqui no caso desses itens, né, que representam aí os totalizadores, mudar, né, aqui a fonte, no caso colocar uma fonte em negrito, né, que tanto para o total de receitas, né, para essa linha aqui do total de receitas, quanto para essa linha aqui do total de despesas, tá? Bom, então como é que nós vamos fazer esse procedimento? Tá? Aqui nós também podemos mudar aqui, ó, esse saldo, né, para colocar também como negrito e também aumentar aqui um pouco essa fonte, tá? Bom, então primeiro vamos aqui no layout, tá? E vamos fazer o seguinte. No caso aqui nós estamos utilizando o constraint layout, tá? Primeiro vamos remover todas essas constraints que foram definidas aqui. Eu vou aqui só diminuir o tamanho desse componente do Recycle View. E agora nós vamos aqui, ó, no caso, no Containers, nós vamos adicionar um Include, tá? No caso desse Include, nós estamos no resumo, adicionar aqui ó, o layout do item do resumo mensal. Ok? No caso desse cara aqui, nós vamos colocar a largura desse quanto match, na verdade aqui. Opa. É o math parent. Ok. Vamos subir aqui um pouco ele. Agora vamos voltar aqui. Opa. Pressionar aqui Ctrl Z. Agora sim. Vou aumentar aqui o tamanho desse componente. Ok. E agora vou selecionar aqui novamente, né, para ele definir essas constraints, tá? Então vamos aqui voltar agora no item, no layout do item, né, de resumo, do resumo, que é esse cara aqui. O texto padrão, nós vamos alterar, tá? E vamos criar aqui algumas strings, tá? Então vamos lá definir essas strings. No caso aqui, eu vou criar aqui o txt. No caso aqui, receita despesa, tá? Vai ser um R/D, ok? Uma outra string que nós vamos criar é o código da conta. No caso aqui, eu vou definir aqui, vamos só visualizar. Vamos colocar aqui como código. Vamos ver se nós já temos uma string. Temos aqui, ó, txt código da conta, tá? Então não há necessidade. Então, aqui é o txt rd. Aqui vai ser o txt código da conta. Temos aqui também a descrição, tá? Então já temos aí o txt descrição da conta. Aqui está. E no caso aqui, nós temos o total, tá? Já temos aqui algum item. Aqui nós temos o total, mas temos aqui esses 2 pontos. Vamos criar aqui então um outro total. Vou colocar aqui total resumo. Ok. Então vamos alterar aqui para
total resumo. Ok, então vamos voltar aqui no design. Vamos fazer o seguinte, tá? Aqui no caso do vamos definir aqui 10%, 20%, 30%, 40%. Vamos, no caso aqui, definir o alinhamento desse texto como centralizado, tá? Vamos visualizar aqui o design. Com relação a esses percentuais, nós podemos fazer o seguinte. Na verdade, no caso aqui desse valor, né, a gente pode manter ele alinhado à direita, tá? Então vamos voltar aqui, no caso do valor. Opa. Aqui no caso é ok, view end, opa. Na verdade aqui vamos deixar como centro mesmo, tá? Aí somente lá no item, né, quando nós formos alinhar, na verdade lá aqui no Recycle View, quando nós formos definir o valor, aí sim nós iremos alinhar esse item à direita, tá? No caso aí no caso do valor, né? Somente aqui os valores, tá? Bom, então voltando aqui no resumo, então nós temos aí um cabeçalho, né? No caso aí com aqueles itens, receita, despesa, o código, a descrição e o total, tá? Bom, então o que nós vamos fazer aqui agora? Para poder, no caso, colocar em negrito somente esses itens aqui, tá? Total de receitas e total de despesa, né? Os totalizadores. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui no adapter, nós vamos criar aqui um array de inteiros, tá? Que vai representar os índices. E esse array, no caso aqui não há necessidade, nós vamos receber esse array aqui no construtor. Ok? Vamos já iniciar esse array com valores padrões, tá? Para não, no caso aí, caso esses parâmetros não sejam passados da forma correta, então vamos definir aqui inicialmente como -1 e -1. Ok. Então, qual que é a ideia aqui, tá? A ideia é que quando nós estivermos buscando aqui os itens, né, do resumo, e no caso aqui são as receitas, né? As receitas e as despesas, nós vamos identificar em qual a posição a qual esses itens estão na lista, tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Já vamos criar também essa variável aqui, índices, tá? Então, o índice de receita, que vai ser o primeiro índice, nós vamos definir aqui, no caso que é o ponto size, -1, tá?
E no caso das despesas, né, do totalizador das despesas, nós vamos pegar aqui ó, o índice 1 e colocar aqui. Opa. No caso, nós temos que fazer esse procedimento aqui posteriormente à adição das despesas no resumo, tá? Então aqui nós vamos definir o índice do totalizador das despesas. Tá? E aqui nós vamos definir o índice do totalizador das receitas. Aqui nós temos um erro nessa classe. Sim, está faltando aqui passar o parâmetro, né? No caso o índices. Ele alterou aqui para o tipo final, né? Já que nós estamos utilizando aqui numa outra thread, tá? E aqui agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Aqui no método onBindViewHolder é recebido aqui como parâmetro a posição do item na lista, tá? Então, se no caso aqui esse índices, nós temos que inserir aqui um parêntese, o índices 0, que é o índice das receitas, for igual a position, ou então o índices, no caso o índices 1, for igual ao position, né? Ou seja, se o item que estiver sendo tratado aqui no momento for um totalizador, tá? O que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos pegar esses text view, no caso text view, temos aqui o tipo lançamento, tá? Nós vamos aqui ó, definir a propriedade typeface, tá? E aqui nós temos que definir dois parâmetros. O primeiro pode ser nulo, que é o typeface, e o segundo vai ser o typeface.bold, ok? Então nós vamos fazer aqui para o código da conta, para a descrição e também para o valor, ok? Então, se coincidir aqui a posição desses itens com a posição que foi passado como parâmetro, definimos aí esses textos, né, no caso, esses itens como negrito, tá? Ok? Então, no caso aqui do resumo mensal, vamos alterar aqui também, no caso lá, aqui nós temos o include, tá? No caso aqui o saldo, vamos alterar aqui o text, o estilo, né, para negrito, e vamos alterar também o tamanho, eu vou colocar aqui como, por exemplo, 20 dp, tá? Então vamos fazer aqui um teste relacionado a essas alterações. Vou abrir aqui o logcat, já que nós mexemos no código. Ok, então temos aí, aliás, vamos acessar aqui o resumo mensal. E olha só, então nós temos aqui, ó, no total de receitas e também no total de despesas, né, o texto em negrito, né? E aqui também o saldo final, tá? E temos aí também, ó, no caso, aqui nós temos, ficou um problema aqui no mês-ano, tá? Então nós temos aqui um cabeçalho, tá? No caso aqui, como a lista, né, ela não está rolando porque já ela está dentro do tamanho aqui da tela, tá? Vamos aqui mudar a orientação
para que a gente visualize aqui. No caso aqui também não, tá? Então a lista não vai ser rolada. Então esse primeiro item aqui, né, que foi o cabeçalho que nós inserimos, ele vai ficar fixo, tá? Independente do usuário estar rolando aqui essa lista, né? Esse recycle view, tá? Então vamos só arrumar aqui, ó, esse período, tá? Que ele ficou ali em cima aqui do mês ano. Na verdade, aqui nós vamos ter que, primeiro vamos remover, né, todas essas constraints, tá? E aqui, vou alterar aqui novamente. No caso aqui do text view período, só para facilitar, vou colocar aqui um período qualquer. Ok. Aparentemente ele já está no local correto. Vou definir aqui as constraints novamente. Ok. E agora sim eu posso retornar aqui para um valor vazio. E executar novamente. Então vamos aguardar aí a execução. Ok, então vamos acessar o resumo. Agora sim, ficou da forma que estava definido anteriormente, tá? Bom, então são essas aí as alterações referentes ao resumo mensal.